Quero usar aqui o espaço do grande expediente, senhor presidente, para poder, em primeiro lugar, agradecer a essa casa, na pessoa do presidente Gerson Domingos, da mesa diretora, dos demais deputados, a confiança na missão que nos foi dada e que ontem foi concluída com a entrega do relatório da CPI da Saúde que nós fizemos durante 6 meses no nosso Estado. Os deputados titulares da comissão, em especial o deputado Júnior Mock, o relator, o deputado Eduardo Rocha, o deputado Onevan de Matos e o deputado Lauro Davi, nosso vice-presidente da comissão. Também os deputados suplentes, deputado Marquinhos Trade, deputada Dione Rachioca, deputado Cabalmi e a deputada Mara Caseiro. E o deputado Maurício Picarelli, que também atuou na nossa comissão na condição de titular e depois na condição de suplente da nossa comissão. Quero, senhor presidente, em primeiro lugar, registrar que entendo o quanto foi importante e produtiva a constituição desta comissão parlamentar de inquérito. Registrei isso aqui no início, que percebia que a Assembleia Legislativa não perdia, naquele momento, a oportunidade de dar uma contribuição importantíssima na elucidação de como funciona efetivamente o sistema de gestão da saúde no nosso Estado. E foi assim, com essa contribuição e dando a atribuição a essa comissão, que nós começamos o nosso trabalho de investigação. Motivado, e todos sabem, pelos escândalos que ganharam proporções nacionais aqui no nosso Estado, principalmente no Hospital do Câncer, no Hospital Universitário aqui na nossa capital. Praticamente um dos principais hospitais do Mato Grosso do Sul, junto com a Santa Casa e com o Hospital Regional. Fizemos um levantamento de tudo que era possível ser feito. Foram mais de 70 mil documentos analisados. Foram 11 cidades visitadas, colhido oitivas, feito visitas nas unidades de saúde, conversas com a população, recebimento de participação da população através de e-mail que nós criamos, onde nós percebemos a nítida e interessada participação da população do nosso Estado, no sentido de nos orientar, de fazer denúncias, de contribuir, de criticar, positiva ou negativamente, mas efetivamente participando do trabalho que nós estávamos realizando nesses 6 meses. Entendo que a CPI, antes já do seu término, contribuiu e muito para a melhoria da saúde no nosso Estado. Consequência ou não da CPI, muita coisa mudou. Mudaram-se gestores no plano estadual, mudaram-se gestores de grandes hospitais, mudaram procedimentos. Haja visto, inclusive, o governo do Estado, que editou, no mês de junho, um decreto do governador, criando uma comissão para analisar os contratos com suspeitas de irregularidades no Hospital Regional. Nós conseguimos, com a CPI, sensibilizar, por exemplo, o governo do Estado, que ao término da atuação da Junta Interventora na direção da Santa Casa de Campo Grande, falava, e isso está registrado pela mídia em todos os jornais, que não tinha a mínima condição de ajudar a Santa Casa a pagar a dívida. Aquela dívida que nós apuramos na própria CPI, que em 2005, quando foi instalada a Junta Interventora, era de 32 milhões, e em 2013, depois que foi devolvida pela Junta Interventora à Associação Beneficente de Campo Grande, a dívida chegava a mais de 132 milhões de reais.
junta interventora composta pelos indicados do governo do estado e da Prefeitura Municipal de Campo Grande à época. O governo do estado se sensibilizou. A nossa CPI, com certeza absoluta, pelas discussões que nós fizemos, que estavam todos os dias na agenda política e econômica do nosso estado. As pessoas comentando, a mídia dando cobertura, o governo se sensibilizou e o governador André Putinelli aqui enviou um projeto autorizativo para que pudesse o governo do estado fazer um aporte de aproximadamente 63 milhões de reais para poder ajudar a Santa Casa a pagar a dívida que é o maior hospital do nosso estado contraiu ao longo desse tempo. As unidades de saúde em Campo Grande, como a UPA das Moreninhas, a UPA do Jardim Popular e a UPA do Jardim Leblon, que estavam paralisadas as obras, nós também, após visitas, inclusive, que fizemos, em especial, eu e o deputado relator Júnior Mock, a essas unidades, nós cobramos e a Prefeitura foi obrigada a retomar essas obras que estão em andamento para conclusão e entrega à população do nosso estado. Mais do que isso, durante esses 6 meses, foi discutida efetivamente pela população do nosso estado a saúde do Mato Grosso do Sul. Foi colocado na agenda as condições de atendimento, foi colocado na agenda o financiamento da saúde, foi colocado na agenda se efetivamente haviam sido cometidos irregularidades com relação aos recursos da saúde, se foram desviados ou não, e essa era uma das obrigações que essa CPI tinha que chegar, apurar, demonstrar e apontar como um dos seus resultados para a sociedade sul-mato-grossense. Nós criamos a CPI para dar a grande contribuição e fizemos todo o trabalho, todos os deputados, todos os assessores que trabalharam conosco, em torno de 12 assessores durante esse período, trabalharam conosco, inclusive durante o recesso do mês de julho, não teve recesso para esses assessores e para esses deputados, porque continuamos a fazer o nosso trabalho. No último mês, finais de semana, trabalhando até de noite, de madrugada, no sentido de poder dar à sociedade, oferecer à sociedade o mais completo e fiel raio-x da situação da saúde do nosso estado. Foi feito tudo isso. E estou aqui para poder exaltar, parabenizar a sociedade que ganha, não só no relatório, mas principalmente nos anexos do relatório, nos documentos que estão anexados, que comprovam e que foram acessados por todos nós, que lá está nesses documentos, principalmente nesses documentos, o mais fiel retrato da gestão da saúde no Mato Grosso do Sul. E quero aqui pontuar, senhora presidente, que ontem, na entrega do relatório, quando fazia a leitura do relatório o deputado Júnior Mock, o relator dessa comissão, e quero aqui, o deputado sabe disso, não preciso fazer esse parênteses, né? Exaltar a minha sempre respeitosa, harmônica e grande admiração e amizade e respeito que eu tenho pelo deputado Júnior Mock. E ele é sabedor disso. Pelas qualidades que tem como homem público, como um brilhante advogado, como um deputado atuante. E dessa maneira, nós conduzimos a CPI. Ele no papel de relator e eu no papel de presidente. Ficou explícito para nós, nos momentos que tinha que ficar explícito, as divergências. Como ficou explícito para nós, em vários e na grande maioria dos momentos, a compatibilidade das ideias e daquilo que nós defendemos para a saúde. Mas uma relação, quando é sincera e leal, ela tem que ser tratada dessa maneira. Se há divergências, e principalmente com a responsabilidade que nós temos nas costas, de apontar para a sociedade quais os grandes problemas da saúde, não temos nenhum problema de tratar dessas divergências. Isso é sinal de maturidade, de grandiosidade. Mais fácil seria eu e o deputado Júnior Mock fazermos um acordo, um conchavo, jogar as diferenças para baixo do tapete e enganar a sociedade do nosso estado. Não fiz essa opção.
como o deputado Júnior Mock também não fez essa opção. Não cabe a nós esse papel. Não foi para isso que nós defendemos na CPI. Não foi para isso que nós andamos nesse estado inteiro, falando para a população do nosso estado. Vocês têm que acreditar, porque esse negócio de CPI acabar em pizza, isso é lenda. O papel do Legislativo é o papel de investigar, é o papel de fazer um grande relatório e cobrar do Ministério Público que possa aplicar a lei da forma como tem que ser aplicada. E foi o que nós fizemos. Ao apresentar ontem um voto em separado, porque percebi e tratei disso até o último momento com o deputado Júnior Mock. Nós estávamos ontem aproximadamente entre 11 e meio-dia no meu gabinete conversando ainda sobre isso, da forma mais tranquila, democrática, aberta e respeitosa possível. Eu, o deputado Júnior Mock e o deputado Eduardo Rocha. Tratamos disso, percebemos que tínhamos essas divergências e foi tratado. Deputado, eu vou apresentar um voto em aberto, sem problema nenhum, Amarildo fica à vontade, não tem problema nenhum, vai ser apresentado um voto em separado, vai ser apresentado um voto em separado, vai ser feita a leitura, ao final, logicamente, vai ser votado e aprovado o relatório que a comissão entender que é o melhor relatório, que relata efetivamente todo o trabalho que foi feito. Me senti muito à vontade para fazer isso. E essa independência, essa sensação de liberdade, de se ficar à vontade numa situação como essa, é fundamental para qualquer um de nós, os 24 deputados que compõem essa casa. Ficarmos à vontade para expressar o nosso pensamento, a nossa posição, a nossa convicção, aquilo que nós acreditamos. E foi o que foi feito. Ao apresentar o voto em separado, penso que cumpri o papel, em primeiro lugar, com a minha consciência, respeitando, como nunca, o relatório do deputado Júnior Mock. Esse é o relatório oficial. Ele era o relator da CPI e cumpriu brilhantemente o papel. Cumpriu brilhantemente o papel de apresentar o relatório. Mas eu também cumpri o meu papel com a minha consciência, principalmente de apresentar esse voto em separado. Não me conformei com algumas situações que nós levantamos, nos deparamos, confrontamos e comprovamos na investigação. Deputada Dione Rachioca, nossa presidente. Para mim, é muito difícil nos deparar na situação como a investigação que fizemos sobre o sistema GISA em Campo Grande. Nós temos efetivamente documentos que comprovam a fraude que foi essa contratação do começo ao fim. E ao falar isso, sei a responsabilidade que tenho, porque pode me ser imputado uma série, inclusive de processo. Mas não tenho problema com relação a isso. Os documentos falam por si. A mais forte das provas que pode haver num processo, que é a documental, que é aquela assinada, essas todas constam do processo. Para quem quiser ver, para o Ministério Público Estadual, Federal, para o DenaSUS, para o DataSUS, para a CGR, para a Polícia Federal, para quem quiser ver, estão todas escancaradas no processo. Penso, quando fiz no meu voto em separado a propositura do indiciamento, porque entendo que, em primeiro lugar, você não condena com indiciamento. Indiciamento não é condenação. Indiciamento, como diz o próprio nome, vem de indícios. Ao indiciar, eu estou dizendo, aqui tem indícios efetivamente. E se existem indícios efetivamente, por que não indiciar? Essa foi a discordância e eu respeito o deputado Júnior Mock na sua posição. Mas essa foi a discordância que eu achei por bem explicitar em função disso. Ou nós não podemos indiciar para que essas pessoas venham a público efetivamente dar satisfação daquilo que está sendo imputado a elas. Dizer que aqueles documentos não são falsos. Dizer que aquele endereço da empresa Telemídia em Santana do Parnaíba, lá em São Paulo, existe efetivamente. Dizer que não houve má fé em descumprir o contrato entre a Telemídia e a prefeitura,
que falava, por exemplo, que a prefeitura tinha que receber da Telemídia o código-fonte do sistema, dos 12 módulos do sistema que iam ser implantados. Dizer, por exemplo, que foi legal autorizar a Telemídia a fazer uma subcontratação com uma empresa de Portugal. Proibida pelo próprio edital, que abriu a concorrência para a contratação dessa empresa e a implantação desse sistema. O indiciamento servia para isso, para que essas pessoas pudessem vir a público, dizer, se explicar não é para o deputado, é se explicar para a sociedade, para cada um de nós, porque a todo momento é imputado a todo mundo, principalmente ao homem público, fatos que são indevidos. E quando tem a oportunidade de abertamente poder colocar isso às claras, não se coloca por quê? Qual o temor? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Essa é a pergunta que eu faço e que eu tenho certeza que a maioria da sociedade faz. Qual o problema? Indicia, explica, se não tem nada a ver, acabou. Acabou, vamos embora para casa. Não tem problema nenhum, se quiser entrar com um processo, se quiser danos morais, seja o que for, não tem problema, isso faz parte do processo. Agora, o indiciamento na CPI, não é ele, na verdade, que inicia um processo jurídico, mas ele é um indicador importante. Ele é a voz da apuração feita pelo parlamento, que é uma casa política, diferente do judiciário. Aliás, é o indiciamento feito pelo povo. Sabe por quê? Porque aqui nós representamos o povo, nós fomos eleitos diretamente com o voto do povo, para representá-los. Então é a apuração, é a investigação feita pelo povo. E o indiciamento seria o povo se sentir contemplado dizendo, eu acho que aí, comprovadamente aí, existem indícios fortíssimos de irregularidades. Estão aqui os indícios. Eu jamais, senhora presidente, jamais, pela minha índole, pela minha formação, pelas coisas que eu acredito, eu jamais seria leviano de poder, seja por qualquer tipo de motivação, querer imputar a alguém, que indícios que fossem, uma coisa que fosse descabida, que não fosse verdadeira. Não faria isso. Nunca fiz, não faria. Zelo, e acho que é fundamental, a presunção da inocência, e fundamental mais ainda, o direito ao respeito que cada cidadão tem que ter. Se coloquei naquele voto em separado o indiciamento de algumas pessoas, foi porque tem uma vastidão de documentos dentro do processo que justificam esse indiciamento que eu propus. Não faria isso se não fosse dessa maneira, se não tivesse calçado nessas informações, se não tivesse calçado nesses documentos, se não tivesse calçado nessas provas que nós levantamos ao longo da investigação. Então, penso e continuo refutando. Nós cumprimos o nosso papel, fizemos um brilhante trabalho, toda a comissão, todos os deputados, o apoio que a casa nos deu durante esse período. Há de ser ressaltado, deputado Pedro Kemp, né? Foi a primeira vez que se investigou a saúde no nosso estado com essa profundidade, numa CPI de âmbito estadual, de alcance estadual, e que produziu tantos efeitos antes mesmo do seu final. Mas, nessa questão do relatório, até por tudo que todo mundo viu ontem, eu não poderia deixar de vir aqui, além de prestar conta, mas também de colocar e expressar a minha posição e por que eu fiz o voto em separado. Pois deputado, não, deputado, só um minutinho. Antes da parte do nobre deputado Pedro Kemp, eu gostaria de registrar e agradecer a presença neste plenário da diretora da Escola Estadual Henrique Cirilo Correia, a professora Ana Maria Gasparini, com seus 10 alunos que vieram participar do hasteamento da bandeira. E também gostaríamos de registrar a presença neste plenário do deputado estudante Carlos Henrique, reeleito para a 4ª edição do projeto Parlamento Jovem. Agradecemos aí a presença de todos. Senhora presidente, eu também quero agradecer, antes de passar a parte do deputado Pedro Kemp, quero agradecer a presença desses alunos, da professora, e vocês estão participando de um grande dia
uma grande sessão aqui. Parabéns pela presença de vocês, engrandece a todos, a toda a Assembleia, a todos nós 24 deputados. Deputado Pedro Kempis. Deputado Amarildo Cruz, eu quero parabenizar Vossa Excelência como presidente da CPI da Saúde, parabenizar o deputado Júnior Mock, relator, e os demais deputados, Onevan de Matos e deputado Lauro Davi e o deputado Maurício Picarelli, pelo trabalho que foi desenvolvido ao longo desses meses. Confesso, deputado Amarildo Cruz, inclusive conversei com Vossa Excelência, que lá no início, lá atrás, eu tinha dúvidas se caberia à Assembleia Legislativa abrir uma CPI, porque na época aconteceram aquelas denúncias sobre o Hospital do Câncer e o Hospital Universitário, e eu tinha o entendimento que o Ministério Público Estadual, Federal e também a Polícia Federal já estavam realizando investigações, apuração dos fatos, mas Vossa Excelência me convenceu à época da necessidade dessa CPI. Por quê? Porque era preciso investigar outras coisas. Era preciso passar a limpo a saúde no estado de Mato Grosso do Sul. Era preciso discutir o sistema de saúde público no Mato Grosso do Sul, as parcerias com as prefeituras, os recursos aplicados pelo governo do estado, enfim. Vossa Excelência hoje, concluindo os trabalhos, está de parabéns com os demais membros, porque foi feito um trabalho magnífico de levantamento de dados, de fiscalização, de apuração, de denúncias que chegaram até a CPI, e o relatório foi votado ontem. Claro, Vossa Excelência disse aqui com a divergência que Vossa Excelência apresentou num relatório em separado, porém, agora o trabalho concluído vai para a instância do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, para quem sabe mais algum órgão, que tem a responsabilidade de dar continuidade a esse levantamento que foi feito pela CPI. Eu acho que é importante deixar claro aqui que a CPI cumpriu com seu papel. A Assembleia Legislativa, que tem a função de fiscalizar também, ela fez o seu papel. Agora compete aos órgãos como o Ministério Público Estadual Federal dar a continuidade com base nos documentos, com base nas informações que foram levantadas. Então eu queria aproveitar essa oportunidade apenas para enaltecer o trabalho que foi feito, um trabalho exaustivo. Acompanhei algumas oitivas aqui, assisti, quando não de forma presencial, pela TV Assembleia. Foi um trabalho muito bem feito por todos os membros da comissão, e Vossa Excelência, como presidente, está de parabéns pela condução de todas essas atividades que foram feitas aqui e no interior do estado, né, em várias câmaras municipais, as oitivas que foram realizadas. Então, esse trabalho, deputado Amarildo Cruz, só enobrece, enaltece a Assembleia Legislativa como poder legislativo, como poder que também tem a função de fiscalizar a execução dos orçamentos, tanto por parte do governo do estado, quanto por parte das prefeituras. Eu espero que haja, por parte dos órgãos responsáveis, né, uma atenção especial com todo esse trabalho que foi feito aqui, e continuidade, né, das investigações, da apuração que deve ser feita agora em outras instâncias, mas a Assembleia cumpriu com seu papel. Parabéns, deputado Amarildo Cruz, pela condução dos trabalhos. Muito obrigado, deputado Pedro Kempis. Muito obrigado. Eu quero aqui, em tempo ainda, agradecer o deputado Rinaldo, que fez a inversão do tempo comigo. Deputado Pedro Kempis, desde o início, uma das coisas que os membros da CPI fizeram questão de ressaltar, e eu, em todos os lugares que fui, onde tratei desse assunto, falei claramente, coloquei isso sempre como um dos pontos principais, nós podemos falar para a população como que funciona efetivamente uma comissão parlamentar de inquérito.
Até onde ela vai? Quais são as suas atribuições? O que ela pode fazer? Até para que as pessoas efetivamente possam avaliar o funcionamento. Essa lenda de pizza não pode servir para todo mundo, porque não é verdadeira. Porque não é verdadeira. Quando instituída uma CPI, seja por essa casa ou qualquer parlamento no nosso país, segundo manda a Constituição Federal, nós temos o poder de fazer a investigação. Temos o dever e prazo para isso, para poder elaborar um relatório. E esse relatório, sim, esse relatório é um instrumento extremamente importante para que o judiciário, o executivo, possam, através dele, desse relatório, o executivo fazer as mudanças que tem que fazer e o judiciário tomar as providências que tem que tomar. Falamos isso em todos os momentos, por isso a importância fundamental do relatório. Por isso que o relatório foi apresentado e mostrou a conclusão de todo o trabalho que nós fizemos, de tudo aquilo que nós fizemos. E por isso também que é do processo democrático, e aí isso existe também, não é uma inovação nossa, porque já aconteceu em vários lugares, e o processo democrático impõe isso, a nossa possibilidade de, em não sendo contemplado, em pontos do relatório, fazer o que nós fizemos ontem, de poder apresentar o voto em separado. Pelo GISA, em Campo Grande, hoje, aliás, acho que essa é uma das questões importantes, uma das outras grandes contribuições, deputado Pedro Kemp, que a CPI deu a Mato Grosso do Sul, mas principalmente a Campo Grande. Todo mundo sabe o que é o GISA, o que é a história do GISA, não sabe concretamente o que é, porque até hoje não foi implantado, mas todo mundo sabe do que se trata, todo mundo ouviu falar, no Estado e principalmente aqui na nossa capital. Essa também foi uma contribuição que nós demos. Mas não só pelo GISA, né? Nós também ontem incluímos na necessidade de se fazer uma apuração maior ainda do Dr. Adalberto Ciufi. Coloquei no meu voto em separado como indiciado, tanto ele quanto o doutor José Carlos Dorsa, ex-diretor do Hospital Universitário. Pois não, senhora presidente. Comunica que Vossa Excelência disporá de 3 minutos para concluir. Vou concluir, senhora presidente. Depois de tudo que foi levantado pela CPI, é verdade que o Ministério Público Federal já investiga, o doutor José Carlos Dorsa e o doutor Adalberto Ciufi, o Ministério Público Estadual, mas mesmo assim, nós ouvimos eles na nossa CPI. Nós tivemos ponderações importantes que foram colocadas, e é isso que fundamenta a necessidade de tê-los como indiciados, ou seja, para que a justiça possa efetivamente, a partir do indiciamento, que diga-se de passagem é político na CPI, é verdade, mas é o indiciamento, ela pudesse reforçar ainda mais a investigação para que efetivamente pudesse se chegar a uma verdadeira elucidação de toda essa situação e, se necessária, a imputação da penalidade cabível. O indiciamento jamais foi uma condenação. O indiciamento é a constatação de que ali existem indícios e precisa ser averiguado. Foi isso que eu, na minha humilde compreensão, achei que deveria fazer, por isso que fiz o voto em separado. Quero ressaltar aqui, mais uma vez para terminar, o trabalho de todos os deputados que participaram dessa investigação, tanto os titulares como suplentes. Ressaltar o meu respeito e a minha admiração pelo trabalho e pela postura, em especial, do deputado Júnior Mock. Mas, exatamente por ter a admiração e o respeito que eu tenho, não só por ele, como todos os membros dessa casa, dessa CPI, é que me senti muito à vontade para poder fazer esse voto em separado e poder, mais do que isso, expor para a sociedade por que fiz isso.
explanar quais foram as ideias e a convicção que eu formei durante essa investigação. Muito obrigado, senhor presidente.